não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles, salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Amém. Amém. Oremos. Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e bendito o teu nome. Nós cremos em tua palavra, cremos neste socorro que está em seu nome, Senhor, Criador do céu e da terra. Opera hoje aqui em nossas vidas, Senhor. Nos visite o teu Santo Espírito. Atenta para as nossas dificuldades, para as nossas aflições. Atenta para o louvor que dedicamos ao Senhor. A nossa confiança, ainda que pouca, mas o Senhor é o nosso Deus, e nós assim o reconhecemos, sabendo, tendo a certeza que não há outro, que ao Senhor pertence toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a exaltação, todo o poder. E estamos alegres em te servir nesta noite, Santo Espírito de Deus. Inspira-me a falar com o teu povo. Ó Senhor, nos concede a mensagem do trono da tua graça para os nossos corações. Em teu nome, Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. Este cântico, este salmo, foi escrito por Davi, e como ele entendia de perseguição e de livramento, né? Porque a história demonstra que ele prevaleceu a despeito de todas as lutas, de todas as perseguições que ele passou. Davi era homem escolhido por Deus, escolhido inclusive para ser rei. Ele era simplesmente pastor de ovelhas, mas Deus olhou para Davi e viu nele potencial para reinar sobre Israel. A nação israelita era uma nação inexpressiva, pequena, mas Davi assumiu essa nação depois de Saul e fez de Israel uma potência naqueles dias, porque ele era homem talentoso, homem confiante, musicista, valente, de boa aparência. Sobretudo, o que contava nele era a confiança, a fé que ele tinha em Deus. E isso levou a reinar sobre o seu povo quando foi ele escolhido. Mas ao ser escolhido por Deus, veio no pacote grandes perseguições. Porque quando nós somos escolhidos por Deus, e graças a Deus, todos nós somos escolhidos por Deus, as perseguições se amontoam. O inimigo quer te destruir, queria destruir Davi. Os parentes, até mesmo a família, invejava Davi pelo talento que ele tinha, pelo dom que ele possuía. Quando ele foi chamado então para ungido para ser rei, isso causou um impacto negativo em muitas pessoas que agora queria ver a destruição de Davi. Até os grandes feitos dele, ele era tido como herói nacional, mas aquilo causou inveja a ponto do rei Saul querer matar Davi, porque agora ele se destacava tanto, ele era tão usado por Deus, que o próprio rei queria destruí-lo, porque o invejava. Você sabe quando você enfrenta a luta, você que é servo de Deus, serva de Deus, saiba disso. O inimigo quer destruir você, porque Deus tem uma caminhada com você. Deus quer te abençoar, quer te levar a um ponto alto, um lugar de destaque. E o diabo não quer que você chegue lá. Ele inveja você, ele quer destruir
que a culpa não é dele, mas que é do diabo que tenta envolvê-lo contra a sua pessoa. Porque a nossa luta, como diz a Bíblia, não é contra o sangue e a carne, não é contra um irmão contra o outro, uma pessoa contra outra, mas é contra os espíritos malignos, as potestades que tentam levantar aquelas pessoas para tentar destruir você. E o que não falta é pessoa para poder dar lugar ao inimigo e se levantar contra você. O tempo todo nós vamos ter lutas, nós vamos ter aflições, como Davi tinha. Jesus depois veio dizer o seguinte: no mundo tereis aflições, tereis dificuldades, perseguições, e Davi experimentava todas essas coisas. Ele era tão ungido de Deus, tão privilegiado pelo amor de Deus, que Deus fez uma aliança com Davi e disse assim: olha, através de você virá um rei que vai reinar eternamente. Davi era profeta, ele entendia o que Deus dizia para ele. Isso aumentava ainda mais a expectativa do povo, a curiosidade, a inveja. Que negócio é esse? Quer dizer que o trono dele nunca terá fim. Ele vai reinar, agora a dinastia de Davi vai para todo sempre. E nós sabemos que depois veio Jesus da descendência de Davi, e aí as pessoas que seguiram Jesus, e nós entendemos que realmente o reinado de Davi era para sempre. Tamanha era a proximidade desse homem com Deus, a ponto de receber esta promessa divina da aliança davídica, de que através dele, de sua descendência, viria o próprio Salvador do mundo. Eu fico imaginando quando Davi morreu, aos 70 anos de idade, e ele chegou no céu, e ele ainda não tinha contemplado Jesus face a face, e quando ele chegou lá, Deus deve ter dito para ele, o próprio Jesus, que é Deus também, dito assim: sou eu que vou nascer na sua descendência lá na terra. Como será que Davi se sentiu diante do Rei da Glória, que ele tanto profetizou a respeito dele, e agora ele dizendo para Davi: olha, eu vou nascer através da sua descendência para salvar a humanidade. Olha, Davi era esse homem assim extraordinário, servo de Deus, passou grandes provações. A Bíblia conta que, além das perseguições do próprio Saul, que ele tanto beneficiava e que o perseguia e que queria a sua morte, ele teve luta dentro da própria casa. Que um dia, o filho que era muito amável, um filho extraordinário, um filho formoso, a Bíblia diz que ele era perfeito da cabeça aos pés, o nome dele era Absalão. Davi amava Absalão, e naturalmente ele deveria pensar: ele um dia vai me substituir. Mas por um pecado, uma luta que aconteceu para Davi, que ele era muitíssimo perseguido, o próprio Absalão se levantou contra Davi. O próprio Absalão matou o irmão e trouxe grande tristeza para a casa de Davi. E um dia ele perseguiu o próprio pai, a ponto do pai ter que sair chorando com o seu exército, porque não queria liquidar o próprio filho que levantava contra ele, e ele tinha que fugir, para que não houvesse derramamento dentro da própria cidade. Ele saiu em retirada, e o filho Absalão o destituiu do cargo. Aquilo deve ter sido muito triste para Davi. Davi saiu chorando, quando a Bíblia, ele subiu chorando, e os que estavam com ele, lamentando a sorte. E ele dizia para Deus: se um dia for a vontade de Deus, eu voltarei para Jerusalém. E a casa dele foi saqueada, as mulheres foram violadas, e ele teve que passar por tudo aquilo. E depois o próprio Absalão, ao perseguir Davi, foi derrotado e morto. E aí trouxe ainda mais tristeza para Davi. Porque você imagina o seguinte: o filho que você tanto admira, uma hora se levanta contra você, você guerreia contra ele, e o seu general mata o seu filho, apesar de Davi ter recomendado: não toque no jovem Absalão. Ele ficou sabendo que havia matado Absalão. Mais tristezas para Davi. Ora, se Davi não tivesse fé, se Davi não fosse homem que confiasse em Deus, ele ali sucumbiria, ele ali seria destruído completamente. E a Bíblia diz que ele abateu profundamente por causa disso. E ele dizia assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que eu diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam lido vivos. Eu entendo o que Davi estava dizendo. Quando eu olho para minhas próprias dificuldades, pelas minhas próprias perseguições, eu não
não passei o que Davi passou, mas a cada dia, por tudo que eu já passei nesta vida, e tive a experiência e a certeza de que se também não fosse o Senhor ao meu lado, eu também não estaria aqui pregando a palavra de Deus. Eu entendo muito bem o que é você correr isso e não saber se amanhã você acorda, se não pega você antes, se você ainda vai viver. E quando você levanta e fala, meu Deus, dessa vez eu escapei, e você ter a certeza de que Deus te deu o livramento. Eu conto à igreja que eu já tive certeza do livramento de Deus na minha vida muitas vezes. E fui saber mais uma vez agora, nessa minha viagem, como um homem muito influente, de alta patente, disse para mim assim: você ainda está falando comigo aqui, porque naquela época você bateu em retidade, só você não estava falando comigo aqui. Eu tinha certeza disso porque eu vivi naquele momento muito difícil da história do país, em que houve a ditadura, naquele conflito todo. Eu andei naquele meio e sabia dos riscos que corria. Um dia eu falando com a Elinete falou comigo assim, minha esposa: hoje não tem mais nada a ver, já se passaram muito tempo já passou. E eu dizia, Elinete, você não sabe o que você está falando, porque as coisas continuam da mesma maneira, não mudou tanto assim. E quando eu cheguei para conversar com ela, eu falei: olha, me foi falado isso novamente, ou seja, estou hoje aqui porque naquele tempo Deus me deu uma direção para me retirar. E eu dizia para um amigo o seguinte: nós não somos espertos, não é habilidade nossa. E ele que não é evangélico diz assim: Elisa, eu sei, é Deus, não é? Eu falei: exatamente, Deus tem me preservado, que se dependesse dos homens eu teria sido engolido vivo, mas estou hoje aqui pela graça do Senhor que nos livrou. E aí me veio hoje essa mensagem de Davi, das dificuldades que ele passou, o que ele dizia. E ele falava com todas as vezes, porque mesmo tendo sido ungido para ser rei, ele levou muitos anos para poder assumir o posto de rei. Ele andou, foi fugido. E quando o rei Saul morreu, ele deveria substituí-lo. Ele levou 7 anos e meio para integrar novamente todo o reino que Deus havia prometido. Olha, Deus dá bênção para o homem, dá bênção para a igreja, mas você precisa tomar posse e demonstrar que você realmente quer ser abençoado por Deus, andando na presença dele sempre, mostrando, porque aquilo que o homem faz, Deus não faz pelo homem. Você tem que tomar postura. Deus me quer abençoar, então andarei na presença de Deus. E a Bíblia conta que Davi levou 7 anos e meio para tomar posse. E quando ele tomou posse de todo o reino, a vida dele ainda não foi fácil. Ele tinha vitórias e mais vitórias, mas as lutas continuavam. E por isso, ele compôs, ele escreveu esse salmo aqui. Mas ele concluiu o que todos nós devemos concluir. Porque ele tinha fé, ele tinha certeza de que Deus era maior. Assim como nós não podemos abrir mão da nossa fé, não importa a dificuldade, nós sabemos que o nosso Deus é poder e tudo pode. Aleluia! E é por isso que nós temos que falar, como ele disse assim: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Se ele criou o céu e a terra em você, ele pode muito bem nos proteger da vitória. Então nós também podemos dizer: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Repitam comigo: o nosso socorro, está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus possa abençoá-lo nessa noite, em nome de Jesus. Senhor amado, bendito e justo, Tu és o mesmo, poderoso, absoluto em poder, em graça e em misericórdia, e nós te pertencemos, diz o Salmo 100, e nós cremos sim que o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Por isso estamos confiantes, Senhor, diante de toda a luta, de toda a dificuldade. Sabemos que a vitória é nossa, em nome de Jesus. Opera em nós essa certeza, essa confiança que tinha o teu servo Davi, para que igualmente a ele sejamos vitoriosos em tudo aquilo que realizarmos. É nesta fé que nós oramos e te agradecemos, em teu nome, Jesus.